Fala galera, hoje o conteúdo é de alto nível aqui no canal, tá? Vai ser basicamente um agente que você consegue modelar ele para conseguir ser um assistente de vendas, para conseguir ser um assistente de suporte, você consegue modelar ele para executar processos específicos. Cara, ele é tipo literalmente pau pra toda a obra, assim, sabe? Você consegue literalmente fazer tudo que você quiser só com esse fluxo, só adaptando esse fluxo para a necessidade. Então, cara, bora que esse conteúdo vai ser muito legal hoje. Pessoal, eu tô terminando de montar uma comunidade paga e eu acho que não expliquei ainda o conceito da comunidade, como ela vai funcionar. O objetivo da comunidade vai ser conseguir trazer de forma simples e didática, igual eu tô fazendo aqui nos vídeos do YouTube, o melhor de todos os cursos, comunidades que eu consegui encontrar aqui no Brasil e no exterior. Hoje eu já estou em todas as que eu acho que são relevantes, pelo menos até o momento, e a ideia é que eu consiga pegar os conteúdos de alto valor que essas comunidades entregam e eu consiga adaptar todos esses conteúdos para a realidade das ferramentas que eu vou passar aqui, que é, por exemplo, o N8N, entre outras ferramentas. Então eu vou pegar todo o meu know-how para conseguir adaptar isso e não só, mas não só adaptações, como também ideias que a própria comunidade vocês sugerirem e também ideias que eu já tenho hoje sobre algumas automações e alguns estilos que eu acho que podem ser muito frutíferos aí para o futuro. Tá? Na comunidade eu não vou só passar conteúdo sobre automação. No começo vai ser mais voltado sim para a automação, mas eu também quero passar conteúdos para vocês sobre como capitalizar essas automações, né? Como você montar uma estrutura de uma agência de inteligência artificial. Hoje aqui no Brasil esse termo ainda não é tão popular, ele ainda não é tão conhecido, mas lá fora já é muito grande, né? Que são as chamadas triple A's, né? Que é a AI Automation Agency, né? O que seria na tradução agência de automação com inteligência artificial. Talvez quando vier aqui para o Brasil fique com outro nome, né? Mas a ideia deles é ser algo similar ao que foi com a agência de marketing digital, ser o mesmo conceito para a agência de automação de inteligência artificial. Então, tem esse objetivo também. E por fim, né, a ideia de como passar esses conteúdos é sempre passar esses conteúdos da forma mais detalhada possível para todos os níveis de pessoas conseguirem compreender, tá, os fluxos e as aulas. E depois, vamos dizer assim, que da jornada padrão de você já ter aprendido os fluxos principais, os conceitos, etc., eu vou tentar também sempre trazer fluxos que agreguem bastante valor para suas automações e também trazer alguns insights legais para você falar, puta, ó, dá para mudar isso aqui, puta, isso aqui é melhor, isso aqui é legal. Ou até mesmo automações para trazer praticidade para o seu dia a dia, para você não ter que gastar mais um tempo com alguma coisa, e já tem um template já para você só utilizar e fazer as coisas do dia a dia, etc. Bom, aqui embaixo vai ter um link com a lista de espera. Então, se você tem interesse, já se inscreve, já garante sua vaga. E se no momento que você está vendo esse vídeo, as inscrições já estiverem abertas, meu, garante sua vaga, não perde tempo e bora aprender, porque esse mercado vai crescer muito nos próximos meses, nos próximos anos. Então, cara, tá à frente disso só traz benefício para você, independente do momento. Mas bora pro vídeo e chega de merchan. Bom, então vamos começar agora vamos ter com uma chamadinha de todos os pré-requisitos que a gente precisa para conseguir ter essa automação. Primeiro, indispensável, é o N8N. Não tem como a gente fazer sem o N8N. O segundo é o Evolution API. Ambos esses dois, você tem vídeos aqui no canal ensinando como instalar o Evolution API no EasyPanel e como instalar o N8N no modo fila no EasyPanel aqui no canal. E também como instalar o EasyPanel. Então, acompanhe, se você não tem nenhum deles, veja os vídeos aqui do canal. Eu vou deixar na descrição também os links dos vídeos e faça a instalação dos dois. Outros pré-requisitos que a gente vai precisar é uma conta no Supabase, também vou deixar o link aqui na descrição, e você vai precisar também uma conta na OpenAI. Caso você já tenha a conta na OpenAI aí no ChatGPT, você consegue utilizar ela para acessar essa parte de API do ChatGPT. Então, vamos começar aqui agora. Bom, então vou começar
criando a conta do Supabase aqui. Eu vou dar uma pular nos momentos que você tem que esperar alguma coisinha, tá? Fazer uns cortezinhos. Mas basicamente você vai vir aqui no Start Your Project. Aí você vai clicar aqui no Sign Up Now. Aí você coloca uma conta, eu vou colocar o e-mail aqui aleatório que eu criei para isso. Então, assim, aleatório aqui também. Show, sign up. Ok, aí ele vai mandar o e-mail lá para confirmar. Um momentinho que eu já pego o e-mail, já chega o e-mail aqui. Vou cortar. Bom, voltei aqui. Aí ele vai criar esta telinha pra gente. A gente vai vir aqui clicar em New Project. Bom, vou criar aqui aula, canal, de organização e plano free. Criar organização. O Supabase, ele tem realmente um plano free muito interessante mesmo, assim. É muito lindo o plano free que você consegue fazer e você consegue ter até 2 projetos no plano free. É bem interessante. E aí dá para também a gente criar uma continha a mais, né? Se precisar de mais projetos. Então, aula canal, Luxo Coringa, o nome do projeto. Aí você tem que colocar uma senha. Ele vai pedir senha mais forte. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar uma senha aleatória aqui, colocar aqui a senha aleatória, porque senão eu vou ficar enchendo o saco. Vou lá aqui, essa senha depois em outro lugar. Segundinho. Então, ok. Não reparem os cortes, tá, pessoal? Que eu tô realmente dando umas cortadinhas para acelerar, porque a aula vai ficar grande pra caramba. Então, eu quero, nesse momento, deixar o mais sintetizado possível para vocês. Bom, chegamos aqui, ele está setando o projeto, enquanto eu espero, ele já me deu as opções aqui. Caso não esteja aparecendo para você, você vem aqui, ó, Project Settings, e você vem aqui em API. Aqui dentro de API, ele vai ter as informações que você precisa para conseguir configurar dentro do N8N, aqui a conexão. Tá bom? Bom, pessoal, ele terminou de gerar aqui o projeto. Tem que esperar um pouquinho, porque ele vai gerar essa Project URL. Quando ele gerar essa Project URL, a gente já vai estar apto. A gente tem que pegar essa Project URL aqui e, e tem que pegar esse Service Role aqui, tá bom? O Secret. Então a gente vai pegar essas duas informações aqui, vou copiar ela já aqui. Aí quando você estiver dentro do N8N, aqui em cima tem Workflows e tem Credentials, tá vendo? Então, você vai vir aqui em Credentials e eu vou adicionar Credential aqui, ó. Coloca aqui, ó, digita aqui, ó, Supabase, ele vai colocar aqui, ó, Supabase, você continua, aí você vai colar o host aqui, e aí você vai pegar agora o Service Role Secret. Service Role Secret, vou revelar aqui, copiar. Importante, guarde essa informação. Muitas vezes tem muitos provedores que se eu não me engano, o Supabase próprio, não sei se você consegue copiar de novo depois, então guarde ela em algum lugar seguro. Então, vou colar esse role aqui e você dá um save e pronto. A partir de agora, conexão testada e o Supabase já está conectado, tá? A gente já tem a conexão do Supabase feita bonitinho. Agora vamos ir e fazer as outras conexões. OpenAI. Como a gente faz a conexão do OpenAI? Eu vou deixar o link, mas como você pode pesquisar, você entraria aqui no Google e digitaria OpenAI API. Se você digitar dessa forma, ele vai aparecer aqui, ó, para você já direto, ó, a parte de OpenAI API. Você clica aqui, aí você vai estar logado com a sua conta, você só dá um sign up aqui, ele já vai, e aí aqui para você já logaria direto. Eu vou ir para a parte aqui que eu já estou com ele logado. Aqui você vai estar mais ou menos dentro desse mesmo layoutzinho aqui. Você vai vir aqui em API Key e você vai vir e vai criar aqui, ó, Create New Secret Key. E aí você vai colocar o nome dela e vai criar, ele vai te dar aqui, ó, novo projeto. Aí você vai vir aqui e vai criar aqui a API e ele vai te dar a chave de API, ok? Vai te dar a chavezinha de API aqui, você vai copiar a chave de API, vai voltar, vai colocar aqui, vai digitar aqui OpenAI, continua, ele vai pedir sua API Keys, coloca ela aqui, salva. Pronto, conectado, ok? Mas, disclaimer importante, para você conseguir ter acesso ao ChatGPT-4, você precisa fazer um primeiro depósito de pelo menos $5, tá bom? Senão, você vai ter que usar só o 3,5. Geralmente, quando você tem uma conta nova, eles liberam uma verbinha para você fazer o teste com o 3,5. Mas é importante você saber disso. O custo ou para você fazer o teste com o ChatGPT 4o ou 4, você vai precisar
colocar um denarinho aí, tá bom? Colocar uma verbinha de R$ 25. Para você colocar essa verbinha aí de R$ 25, você vai vir aqui dentro do Usage. Aqui no meu tá em Crash Limit, mas no seu vai ter para você colocar a grana, tá? Mas você vira aqui, Your Profile, e aí ele tem aqui, ó, Billing, tá vendo? E aí aqui você consegue adicionar credit, aqui, ó, ADD to Credit Balance. E aí o mínimo que ele vai colocar que ele aceita aqui, tá? $5. Então, você vai ter que fazer esse pequeno investimento para conseguir seguir com 4. Mas dá para seguir com 3 se você criar, acho que uma conta nova. Geralmente eles liberam $5 de crédito gratuito, vamos dizer assim, né? E aí você consegue usar no 3,5. A única diferença é que você vai ter a diferença de performance bem grande, né? E aí, se você precisar, o 4 é o melhor. Então, conectou o Supabase, conectou o OpenAI, aqui você já está, tipo, pronto para começar a executar todo o fluxo, fechou? Então, vamos agora para a parte complexa, que é entender o fluxo, ok? Bora lá. Bom, agora que a gente já tem tudo pré-configurado, bora pro que interessa, né? Bora pro fluxo. Importante deixar ressaltado, pessoal, que eu não vou explicar todos os campos dentro de cada nó aqui, senão eu vou demorar muito tempo para passar isso aqui para vocês. Esse tipo de conteúdo mais mega detalhadinho, explicando tudo 100%, vai estar dentro da comunidade. Mas aqui no YouTube eu vou tentar trazer de uma forma um pouco mais sucinta, mas eu vou abrir todos os nós. Para caso, por exemplo, você queira fazer igual, vamos dizer assim, né, você consegue ver o que está dentro de cada nó. Bom, esse fluxo, o que eu montei aqui de exemplo desse fluxo? Esse fluxo é basicamente um atendente de WhatsApp para uma consultoria de franquias. Então, um exemplo bem X, bem aleatório mesmo que eu montei. Então, por exemplo, a consultoria. Só que a consultoria, ela anda tendo, sei lá, muitos contatos e ela precisa saber se aquele contato daquela pessoa que tá querendo a consultoria, se aquele contato é um contato que de fato vale a pena para ela entrar em contato e perder uma hora de reunião, porque às vezes é uma pessoa muito pequena que só tá querendo informação, esse tipo de coisa, e aí essa franqueadora tem uma incubadora para essas empresas menores, por exemplo, né? Ela só quer de fato entrar e perder tempo de um consultor especialista com um cara que, de fato, tem alguma chance de fechar o negócio. Então, eu coloquei 2 pré-requisitos, né? Que seriam, por exemplo, a pessoa ter uma empresa que já tem pelo menos mais de 2 unidades e ter pelo menos mais de faturamento médio entre todas as unidades de acima de R$ 100.000, por exemplo, né? Bem aleatório mesmo. É só para vocês verem que ele consegue fazer essa triagem. Esse tipo de fluxo é o tipo de fluxo que a gente costuma chamar de qualificador de lead. Então, ele vai pegar a empresa que estiver usando, vai conseguir utilizar esse fluxo para fazer meio que aquele primeiro contato com o cliente e verificar se aquele cliente de fato vale a pena perder tempo com ele ou não. Então, essa é a mágica desse tipo de fluxo. Mas esse tipo de fluxo pode ser adaptado para um monte de coisa. Pode ser adaptado para ser um vendedor direto de um produto, pode ser adaptado para ser um suporte, pode ser adaptado para um monte de coisa. Então, bora começar. Bom, eu começo com o webhook, eu criei esse nó de webhook aqui. Então, basicamente, nesse nó de webhook, eu tô só pegando a URL dele, e eu venho no Evolution API aqui e coloco essa URL desse webhook. Lembrando, você tem que ter o Evolution API para fazer dessa forma aqui. Dá para fazer com outras APIs não oficiais também, ou até mesmo oficial, não sei qual é o seu caso. Mas dentro do Evolution API, se você já instalou na outra aula, basicamente você vai vir aqui, vai criar uma instância, vai colocar um nome, vai colocar Baileys, criar a instância, aí ele vai ficar assim, ó, e aí você vem aqui e conecta. Não tem segredo. E aí, eu basicamente fiz isso, e coloquei o webhook aqui, deixei isso aqui habilitado, e salvei. Nem, nada muito além disso. Ah, claro, em eventos aqui, você coloca aqui, ó, Messages Upsert. Você vai configurar para isso. Tem vários tipos, né, de eventos aqui. Coloca só Message Upsert. Message Upsert é quando chegar uma mensagem, tá bom? Então, voltando aqui, é isso. Aqui eu só coloquei um filtro para ele só disparar no meu número pessoal, que é o número que eu uso para gerenciar a comunidade, etc. Então, aqui começa a parada. Nesse momento,
a primeira coisa que a gente faz é verificar se o usuário que está entrando em contato ali, se ele já está cadastrado, se ele já entrou em contato alguma vez, se ele já passou as informações dele, por exemplo, esse tipo de coisa. Nesse caso, eu não fiz um fluxo separado para isso, mas o ideal seria, por exemplo, se o cara tiver cadastrado, ele vai para um fluxo à parte para o chat, para a inteligência artificial conseguir identificar já as informações dele e entender o que de fato ele está querendo ali. Porque ele já não quer mais o primeiro contato, ele já teve o primeiro contato, já teve tal. Às vezes ele teve o primeiro contato, mas sei lá, não tinha um faturamento e agora tem. Qualquer coisa assim. E aí, pelo fato de você já ter coletado as informações dele, fica mais simples. Você consegue montar um outro fluxo similar a esse, mas mais simples. Então, aqui no primeiro nó. No primeiro nó, basicamente, eu só tô pegando o telefone. É basicamente isso, não tem muito segredo. Esse aqui é uma forma de eu pegar só o telefone, tá, do cara. Então, o telefone que vem aqui no webhook, eu venho e pego aqui, dessa forma. E aí, eu venho aqui no Supabase e verifico o telefone. No caso aqui, eu coloquei o fixo aqui, mas você pegaria esse telefone que eu peguei aqui e colocaria aqui. Você rodaria ele aqui. Ó, vou rodar uma vez. Aqui. Eu deixei fixo no um monte de vezes, tá? Então eu vou rodar aqui uma vez. Oi. Ele vai rodar o fluxo. Rodou o fluxo aqui, ó. Então eu vou pegar o valor que tá vindo daqui. Ele ficaria dessa forma, tá? Então ele vai pegar esse telefone e aí ele vai buscar dentro do banco de dados, aqui dentro do banco de dados do Supabase. Aqui eu vou mostrar para vocês. Eu criei essa tabela. Vai ter que vir e criar uma tabela para ele buscar, obviamente, que chama dados do lead. E aí ele vai vir dentro dessa tabela dados do lead e ele vai buscar essa coluna aqui, ó, WhatsApp. Então, eu basicamente busquei o telefone de WhatsApp dele aqui, né, que veio pelo webhook. Busquei na base para ver se ele existe. Ah, nesse caso aqui ele existiu. Então, como ele existia, ele já veio direto aqui, ó, tá vendo? Ele buscou, encontrou alguém, e aí aqui eu fiz um filtro. Se esse cara existir, né? Se esse WhatsApp existir nessa busca do Supabase, então, se ele existir, true. Vem para aqui, para esse merge, que ele é como se fosse um nó para juntar fluxos novamente, né? Quando você tem um if que separa dois fluxos diferentes, você usa o merge para juntar depois para virar um fluxo de novo. Mas caso ele não existisse aqui ainda, ele não existisse mais aqui, eu pegaria e ele pegaria e criaria uma linha com o dado, com o telefone da pessoa, inicialmente já. Então ele já viria aqui e criaria. Então imagina aqui, vou apagar todos aqui, apaguei tudo aqui. Então ele viria aqui e criaria essa linha aqui dessa forma, tipo tudo nulo aqui, tudo empty ou null. E aí aqui ele teria o número de WhatsApp cadastrado, o ID da pessoa e quando foi criado quando foi criado esse registro. Beleza. Passado dessa parte de verificação, ele tem que criar a thread. Basicamente, o que é a thread, tá? Que é um conceito importante de se entender também. O ChatGPT, ele imagina que ele armazena todas as conversas que você vai colocando dentro de um banco de dados. E vamos dizer assim, que o ID de cada conversa nesse banco de dados, ele é chamado de thread dentro do ChatGPT. Não vou falar que é exatamente assim, mas para ficar ilustrado de uma forma mais simples, é isso. Ele fica lá, ele vai ficar armazenado sempre dentro desse ID que é a thread. E aí você consegue coletar toda a informação de uma conversa através dessa thread, entendeu? Então, a gente vai sempre verificar a gente faz essa verificação se o cara já existia, e aí depois a gente vem e faz a verificação se existe thread ou não, se o cara tem uma thread ou não. Então a gente vai pegar o dado dessa própria requisição aqui que a gente fez no banco do Supabase, e vai entender, ó, existe uma thread ID, né, ó, ela não está vazia, a thread ID não está vazia. Se ela não estiver vazia, você vai vir aqui. Se for falsa essa afirmação, você vai vir aqui e vai criar uma thread. Aqui que entram, vamos dizer assim, que as maiores, que começam as coisas um pouco mais complexas, né? Que aí você tem que fazer uma chamada de API na OpenAI para criar uma thread dentro de um assistente, para você criar a thread para o assistente conseguir se basear na thread, ok?
Então, basicamente, é dessa forma que você monta, tá, a URL. Você monta o post aqui do HTTP, a chamada de API. E aí, depois que ele gerar essa thread, ele vai vir aqui e vai dar um update row. Ele vai atualizar a linha a linha aqui. Então, por exemplo, aqui eu já criou a linha, né? Lembra que aqui ele já criou a linha, né? Ou já tinha criada, ou ele criou. E aí ele vai vir aqui e vai atualizar esse campo com o valor da thread que ele acabou de criar aqui. Então ele vai vir aqui e vai atualizar. Então eu montei dessa forma. Ele vai filtrar a pessoa pelo número de WhatsApp da pessoa e vai atualizar o campo thread ID com o valor do ID que acabou de ser gerado aqui. Aí ele vai voltar aqui para o merge e ele vai voltar e fazer a verificação novamente aqui a thread ID está vazia? Ah, não está vazia. Então beleza, então pode passar. Fechou. Então terminamos, vamos dizer, que essa etapa de validação do usuário. Agora a gente vai de fato para a etapa onde a gente vai começar a inserir informações dentro do ChatGPT para ele processar essas informações. Então envia mensagens e confere se a thread está livre. Essa parte da thread já explico. Nesse node é um outro node de chamada de API dentro da OpenAI. Ele funciona desta forma aqui, eu estou colocando dessa forma aqui, tá bom? Como eu disse, não vou explicar muito sobre como ele tá, como ele funciona. Eu vou só passar para vocês aqui exatamente como está dentro do Node, caso vocês queiram copiar, etc. Mas o importante aqui é entender a sistemática. Nesse módulo e nesse módulo, por que eu tenho que primeiro criar a mensagem e depois rodar o assistant? Essa é a forma com que hoje funciona os assistants, né? Dentro de inteligência artificial. Eu peguei aqui, já deixei aberto aqui, o Gemini, que é a inteligência artificial do Google, porque não que a gente vai usar ele nesse fluxo, tá? Mas ele, dentro do editor dele, fica bem fácil da gente conseguir visualizar esse conceito aqui, de cria mensagem e depois envia mensagem, tá bom? Então, aqui dentro do Gemini, você consegue, por exemplo, mandar uma mensagem, tipo assim, oi, aí você tem essas duas opções, run, que ele já roda diretamente, ou você pode colocar aqui, ó, chat session. Então, eu vou mandar um chat session. Tá vendo que eu mandei aqui uma mensagem? Aí se eu mandar aqui, ó, como você está, e ele vai pro chat session de novo, tá vendo? Tem duas mensagens empilhadas. Só que se eu colocar você está aí, só que agora se eu rodar o run, ele vai não rodar só o você está aí, ele vai rodar um oi, como você está? Você está aí? Agora quando eu rodar o run, eu vou subir pro chat session novamente. Então, cada vez que a gente sobe isso aqui, é como se a gente estivesse mandando esse cria mensagem. E aí agora, quando a gente pega e dá o run, mandando ele rodar. Ó. Obrigado por perguntar, estou aqui, pronto para ajudar com o que você quiser. Aí ele está executando esse quadradinho aqui, entendeu? Está executando este nó aqui, então de rodar o assistente. Então, aqui é como está internamente. Eu basicamente pego e monto a URLzinha dele bonitinho, com a thread ali, ok? E passo as informações corretamente de tudo que tem, de todos os campos, tá? De todos os headers e body, essas coisas. Bom, está aí as informações. E aí, o que acontece? A thread, né, que é esse ID, ela só consegue rodar meio que como se fosse uma requisição por vez, vamos dizer assim. Então, se você tiver alguma requisição que ficou travada ou que está processando por muito tempo, esse tipo de coisa, e você já botar uma outra na sequência, o que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui e vai dar um erro, porque ele vai falar, olha, já tem uma thread rodando, eu não consigo fazer nada, né? Então, se tem alguma thread que ficou com erro, ele vai travar e dar erro, e aí isso é ruim para o teu programa. E aí a gente colocou uma opção aqui dentro desse aqui, que é quando você vem em settings aqui, você consegue colocar aqui, ó, on error, continue using error output. Você vai estar em stop overflow, você coloca nesse aqui. E aí ele vai abrir essa linhazinha vermelha. E aí você vai criar estes dois nós de requisição de HTTP. Tá? Ele vai servir basicamente para excluir, para cancelar meio que a requisição que está rodando lá na thread e não acabou ainda de rodar na thread. Às vezes porque deu algum problema e ela não vai terminar nunca. Então você tem que excluir meio que forçado mesmo, sabe? Agora, se você está tentando
eu já tenho uma thread que está rodando e vou tentar rodar outra em cima, só que essa primeira thread é importante, então você vai ter que criar alguma mecânica aqui no começo do fluxo para ele não matar essa thread nesse momento, entendeu? Então cria uma mecânica tipo, só roda, sei lá, uma segunda mensagem que a pessoa colocou, só roda depois que a primeira tiver terminado, sabe? Fazer um controle de fluxo mais fino. Mas isso depois a gente vai abordar porque é um conceito um pouco mais complexo. Mas aqui, basicamente, esse HTTP, ele lista todas as runs que estão tendo no momento dentro da thread. Aí você tem que passar a thread aqui certinho, monta toda a requisição da OpenAI, e aí ele vai trazer ele vai listar todas as runs, né? Tudo que está sendo rodado dentro da thread. E aí ele vai pegar e vai cancelar a run que está rodando, tá bom? Que está rodando atualmente. Então você vai montar aqui dessa forma a URL. Você vai montar a URL dessa forma, colocando a URL base deles e colocando aqui eu estou colocando basicamente o ID da thread e aqui o ID da run. E aonde eu peguei o ID da run, eu estou pegando o ID da run desse list run aqui. E eu estou pegando o primeiro ID de preferência e aí aqui é só meio que padrãozinho sempre. Beleza. Então terminamos disso, rodamos o assistant aqui, ele vai vir aqui no assistant também não tem muito segredo na URL, eu só pego a thread em si mesmo, né, a thread ID, e aí o restante aqui e aqui você coloca o valor o ID do teu assistente, e aí no teu assistente, você vai ter que vir aqui, ó, no ChatGPT, perdão, você vai vir aqui no dashboard da OpenAI, e você vai ter aqui, ó, assistants, tá vendo? E aí, aqui no Assistant, esse é o assistente que a gente vai usar. Esse aqui é o código vai ser o código que você vai sempre utilizar para o teu Assistant. Então, você vai vir aqui, vai colocar o código do seu Assistant aqui e rodar, para conseguir rodar ele. Então, descendo aqui, agora a gente vai ter que dar um get status. Por quê? O que faz esse get status? Ele vai pegar e vai verificar o que está acontecendo enquanto ele está rodando aqui. Por quê? Ele, por muitas vezes, vou tomar como exemplo de novo o Gemini, que ele é um pouco mais fácil de você entender. Olá, tudo bem? Tudo bem, você vai entender. Ó, tá vendo que ele tá model 1, ficou carregando aqui um tempinho? Esse tempinho, aqui dentro do ChatGPT, ele é como se fosse um status in progress. Tipo, estou carregando a resposta. Então, eu preciso esperar ele terminar de carregar a resposta, para depois dele carregar a resposta, só eu tomar as ações. Então, esse get status, ele serve exatamente para isso. Então, eu vou vir aqui, ó, vou dar um zoomzinho. Quando ele dá o get status, eu basicamente só monto essa URL aqui e eu pego qual que é o ID da thread e pego qual que é a run que está sendo executada. Essa run eu pego desse nó aqui, do Roda Assistant, tá bom? Eu pego desse nó e o resto é meio padrãozinho de como você vai montar. E aí eu mando essas informações para um switch. Switch é basicamente um nozinho que você vai conseguir tipo assim, se acontecer isso aqui, vai por esse caminho. 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 Então, ele é como se fosse um condicional com várias possibilidades. Então, aqui ó, você pode ver que a gente tem o in progress. Então, o in progress aqui nesse caso, ele tá aqui, ó. Tanto o queued quanto o in progress, eles são status de que está carregando a mensagem, tá bom? O in progress, na verdade, ele está carregando, e o queued é quando você coloca mais de uma mensagem na fila, vamos dizer assim, da run, que nem eu tinha dito para você lá antes, o queued também ele fica com esse status. Então, independente se é in progress ou queued, a gente tem que esperar ele terminar de executar para conseguir tomar a nossa próxima atitude, certo? Então o que a gente faz? Tanto o queued quanto o in progress, os dois status, são esses dois status que eles de fato acontecem, ó. Quer ver? Aqui, ó. Quando ele rodou a primeira vez aqui, eu rodei aqui, né? Ele percorreu tudo aqui e veio para cá. Quando ele rodou a primeira vez, ó, ele tava in progress aqui, ó, tá vendo? Primeira vez que ele rodou. Ele estava em progress, o estado estava em progress, aqui ó, status, in progress. Então eu tenho que pegar esse status aqui e verificar. E aí eu deixo todos os comparativos. Se ele for complete, faz tal coisa, que eu expliquei.
Mas aqui ele deu in progress na primeira vez. Aí eu mandei ele fazer o quê? Mandei ele para esse nozinho e mandei ele esperar tipo 4 segundos. Aí você pode colocar 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5, tá? Mandei ele para esse nó, pra ele esperar alguns segundos. E aí mandei ele verificar o status de novo, para ver se ele já saiu desse in progress, ou desse queued, né? Mandei ele verificar de novo. E aí na hora que ele verificou de novo pela segunda vez, o status já estava como completed, tá vendo? Quando o status está como completed, significa que ele gerou a resposta e já está pronto para você enviar a resposta para a pessoa no WhatsApp. Vou pausar um segundinho e eu já coloco a tela do WhatsApp para vocês verem. Um segundo. Ó, voltei aqui e já deixei alinhadinho para ficar a janela do WhatsApp aqui aberta. Sim. Então, ó, esse aqui é o número que está fazendo a automação e ele devolveu essa resposta aqui, ó, tá vendo? Quando ele deu o complete, aqui, ele bateu aqui no complete, ó, tá vendo que ele desceu aqui, certo? E aí ele faz esse... Quando ele bate complete, geralmente, galera, ele não vai chamar nenhuma função, que é o que a gente vai entender daqui a pouquinho. Mas quando ele bate complete, ó, ele se já vem direto, ele já está com a resposta direto. Então aqui eu estou fazendo o quê? Esse nó aqui, ele tá pegando todas as mensagens que foram enviadas naquela thread, né, que eu comentei com você, ele é como se estivesse fazendo isso aqui, ó. Vou pegar aqui, eu vou mandar uma mensagem pro assistant, esse assistant que eu montei, eu vó mandar um oi, ele gerou aqui ó, um thread ID, tá vendo? Ele gerou aqui uma resposta aqui, ó, coloquei o nome de Isaías do robô aqui, certo? Então eu mandei um oi e ele me respondeu com isso aqui, certo? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô pegando por aqui, por exemplo, se fosse olhar na cadeia, a primeira mensagem teria sido um oi e a segunda a resposta, certo? Então, o que eu tô pedindo aqui dentro dessa request, né, que a gente chama, eu tô pedindo para ele fazer para pegar todas as mensagens que tem dentro dessa thread e ordenar de forma descendente, para pegar sempre a última mensagem primeiro. E aí eu mando ele sempre pegar aqui a última mensagem. Então, ele pega sempre a última mensagem, que é o quê? A resposta do chat GPT. Então, esse nó, ele é sempre para pegar essa última mensagem da thread, que é a resposta do chat GPT. Aqui, nesse eu tô colocando, ele basicamente só pega essa mensagem final e coloca como string só para garantir que tá tudo certo e também para você conseguir fazer alguns tratamentos da mensagem, mas assim, é mais como uma forma de validação, uma pré-validação, tá, da informação. Então aqui eu só tô pegando basicamente essa mensagem aqui, ó, e aqui é o módulo que eu estou enviando essa informação aqui no Evolution API de volta. Aqui eu coloquei o número fixo, meu número fixo de novo, mas eu poderia vir aqui e colocar o número certinho, né? Da forma com que deveria ser. Eu vou pegar o número inicial lá. Cadê essa aqui? Que não está organizadinho, calma aí, deixa eu ver qual que é o nome que está lá. Ele está como um edit fields. Eu vou pegar aqui, um edit fields, e aí eu pego o telefone aqui, ó. Pronto. Aí eu peguei aqui o telefone, já bonitinho. E aí, aqui são as opções que você tem para enviar, tá? Então, aqui é o telefone. Aqui você tem aqui é a mensagem em si, né? Que você está enviando. Aqui é a quantidade de tempo que vai demorar, que você pode colocar um delayzinho para enviar a mensagem. E eu estou colocando esse link, esse Option Presence Composing, que é tipo, fica aparecendo digitando, por exemplo, sabe? Então, alguns detalhezinhos. Mas, basicamente, isso aqui você coloca esse response auto detect e tal, essas coisas. E aqui é a URL que eu deixei ela fixa, tá? Para enviar para o meu. Eu deixei ela fixa para enviar para minha instância que eu criei, que é a instância, o nome da instância é Flowflux Auto 2, ok? Então eu estou mandando send text para a instância Flowflux Auto 2. É o teu domínio, né? O teu domínio e a instância. Então fechou. Então aqui a gente teve a primeira mensagem e aí de fato ele me mandou a primeira mensagem aqui, ó. Olá, seja bem-vindo à nossa empresa, consultoria e franqueamento, tal. Mandou a primeira mensagem, show de bola. Então, aqui ele startou o fluxo. Agora, o que a gente vai ter que entender que aqui vamos dizer assim, que é a parada que de fato vale assim o ouro, né? Dentro dessa automação e que vocês precisam entender de toda forma. Esse status aqui, ó, chamado requires action. Esse status chamado requires action, basicamente, dentro do ChatGPT, a gente tem uma forma de você conseguir chamar funções.
e conseguir passar valores dentro dessas funções. Então, quando ele vem para esse requires action, você basicamente está passando um valor e chamando uma função para ser executada. Então, e essa função, ela pode literalmente executar qualquer coisa, tá bom? Então, aqui dentro, se você olhar aqui dentro do playground, elas vão ficar aqui embaixo, ó, tá vendo? Functions. Essas functions, você pode criar eles já tem meio que dois templates em padrão que você basicamente só pega esse template e altera. Em geral, o que eu faço? Eu descrevo para que eu quero a função. Ah, eu quero uma função que vai mandar o dado para tal coisa. Aí eu pego essa função, essa descrição, jogo no chat GPT e falo, ó, edita essa função e faz isso aqui, esse tipo de função que eu quero. E aí ele geralmente já me dá a função quase pronta. Mas o que você vai ter que, em geral, mudar é aqui o nome, para colocar o nome da função, a descrição, que é o que aquela função tem que fazer. Aqui, às vezes, você tem que mudar o tipo, mas a maioria das vezes não. E aqui nas propriedades você vai ter vários tipos de variáveis, tá? Que são as variáveis que você pode passar. Vou pegar já um exemplo pronto do que está montado, que é essa aqui. O que essa função faz? Ela coleta a informação do cliente para a consultoria de franqueamento. Então, informações como o nome, o e-mail, o faturamento e a quantidade de lojas que a pessoa tem. Essa função ela é responsável por coletar todas essas informações. Então, sempre que o cliente enviar alguma dessas informações, ele vai ativar essa função para passar a informação que foi coletada. E aí, aqui, você tem que colocar a descriçãozinha no nome. Nome completo do cliente. No e-mail, endereço de e-mail do cliente. Então, é basicamente isso que você tem que montar. É mais ou menos dessa forma que você tem que montar. Caso você tenha que adicionar mais variáveis aqui, você pode até copiar esse modelinho aqui que vocês estão vendo aqui que eu montei. E se tiver alguma coisa que seja required, é só você colocar aqui dentro. Tipo, por exemplo, o nome, sempre precisa ter nome. Independente da situação, sempre precisa ter um nome. Puta, então você coloca aqui required. Por quê? Você consegue colocar. Isso é algo que que eu quero abordar depois, mas eu não vou trazer nessa aula aqui. Mas dentro do required, você consegue colocar um valor, uma dessas variáveis fixas. Puta, ó, isso aqui precisa sempre ter. Se não tiver, manda uma mensagem pedindo essa informação. Qualquer coisa assim. Então, aqui dentro desse bot, eu criei essa para coletar as informações básicas do cliente. Essa aqui, ele vai ativar para fazer a função de qualificar lead, que é o quê? Ela vai ter uma funçãozinha lá dentro do N8N, que ele vai verificar, olha, esse cara tem um faturamento médio acima de 100 mil, e além desse faturamento médio acima de 100 mil, ele tem mais de ele tem 2 unidades ou mais. Se ele tem isso, beleza, então devolve falando, ó, ele é um lead quente, ó, ele é um lead frio, sabe? Se ele for um lead frio é ruim, se for um lead quente, pô, beleza, ele pode agendar. Então, se ele for um lead quente e poder agendar, ele vem aqui e marca a reunião. E aí ele chama a função de marcar reunião. E aí essa função de marcar reunião vai pegar e vai gerar um link para ele. No caso aqui eu deixei fixo no banco, mas você poderia, por exemplo, usar a API de um Calendly da vida, por exemplo. Ele vai gerar esse link do Calendly e enviar para a pessoa esse link da reunião, para a pessoa agendar a reunião. No caso, como eu falei, eu deixei esse link fixo, tá? Eu criei essa tabela aqui, link agenda, e coloquei qualquer coisa aqui, coloquei um link travado, que é uma opção também, tá bom? Você pode gerar um link daqueles travado, por exemplo, no Calendly ou no Google Agenda, qualquer coisa assim, e aí você cola esse link aqui travado e ele vai sempre enviar o mesmo link, não vai ser um link personalizado para a pessoa, mas ele vai sempre enviar o mesmo link para a pessoa poder abrir a agenda. Então, o requires action é exatamente isso. Ele vai sempre que ele cair, o ChatGPT vai interpretar o que a pessoa mandou e com base no que a pessoa mandou, ele vai entender. Isso aqui eu preciso chamar uma função para ativar, eu preciso chamar uma função para executar uma série de comandos, tá bom? E aí, na verdade, o que o ChatGPT faz, ele não executa a série de comandos, tá bom? Ele só vai falar, olha, foi chamada essa funçãozinha aqui, ó, pum, executa aí o que você precisa executar, entendeu? E aí as funções a gente executa, a gente monta no N8N. Mas ele meio que dispara avisando que aquele evento que você estava esperando na conversa aconteceu. Então, isso é um baita game changer, porque você consegue fazer isso numa conversa, você consegue usar um requires action, por exemplo, sei lá, quando chegar um
disparar uma certa informação da API lá da Hotmart, executa tal coisa, sabe? Ele consegue já ficar pronto para diversos tipos de situações e executar diversos tipos de ações. Então isso é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Vamos lá. Então, agora eu vou rodar a próxima parte, eu vou seguir o fluxo aqui que eu montei. O fluxo que eu montei, como eu passei para vocês no prompt, meio bem por cima ali no comecinho, ele basicamente aqui tem uma instruçãozinha de chamando, pergunta o nome, pergunta o e-mail, né? E aí sempre que for perguntando essas coisas, ele vai acionando a função coletar informações do cliente, fechou? Então, voltando aqui, vou vou ativar aqui o teste, né? Para ele, acho que eu não sei se eu cheguei a citar isso, mas quando você pega aqui no webhook, pega sempre essa teste URL e coloca ela aqui no começo, tá? Que aí com essa teste URL você consegue ativar e aí você vai fazendo vai vendo o fluxo acontecendo, porque se você colocar de produção, você só vai funcionar quando você ativar o fluxo de fato, fechou? Então bora. Então eu vou ativar aqui o fluxo, ele pediu meu nome, eu tô Vinícius Lopes. Então ele tá rodando agora, tá vendo? E ele vai agora ativar o Requires Action, ó. Ele tá esperando, pum, ativou o Requires Action. Aí, beleza. O que ele faz nessa primeira informação? Aqui a gente vai buscar a informação que tá vindo do Requires Action aí, tá bom? Só que qual que é o problema dessa informação? A informação que vem do Requires Action, ela vem em formato... Cadê aqui? Aqui, ela veio do switch. Ele chamou só. Ok. A informação que está vindo do Requires Action, ela vem nesse formato aqui, de to calls, ok? Então a gente tem que armazenar ela aqui como um array. Por quê? A gente pode ter de uma requisição vindo ao mesmo tempo. A gente pode, por exemplo, às vezes o cara... aqui eu coloquei para ele fazer um por um, né? Então ele me pediu só o nome. Mas imagina que ele pede o nome, o e-mail, o telefone, sabe? Pede várias informações ao mesmo tempo. E vamos supor que cada informação está sendo imputada por uma função diferente. Então ele está chamando várias funções diferentes ao mesmo tempo. Então ele vai mandar uma informação que vai vir como um JSON. Então a gente tá... E ela vai vir, na verdade, como um array, desculpa. E aí a gente está pegando essa informação aqui dentro do array e guardando ela aqui. E guardando essa informação aqui, ó. E aí a gente teve um output dela aqui agora, ó, tá vendo? Quando a gente deu o output, ele tá vindo nesse formatinho aqui, ó, tá vendo? Um array que guarda várias informações. Um array, ele é um vetor, ele é um conceito um pouco mais complexo, mas acho que não cabe eu parar e explicar isso nessa aula, porque essa aula já tá muito grande, já vai ficar muito grande, tá? Mas ele armazena as informações dessa forma aqui dentro, tá bom? Ó, no caso, só mostrando aqui, eu fiz um filtrinho rapidinho, eu vim aqui, ó, ele tá pegando exatamente desse momento aqui, ó, na segunda run, ele teve o requires action aqui, ó, tá vendo? E aí eu tô pegando dentro do requires action, aí dentro desse submit to outputs aqui, aí dentro do to calls, por isso que ele faz todo esse caminho aqui, ó, submit to outputs, to calls, tá vendo? E aí ele vai armazenar todas as toolcalls, tá bom? Ele não vai pegar só especificamente essa. Ele vai pegar todas as toolcalls que tiver só essa do zero. Mas, por exemplo, poderia ter a zero, poderia ter a 1, a 2, a 3. E ele vai pegar todas, tá? Esse é o objetivo, ele pegar todas. Então, aqui ele vai armazenar todas essas toolcalls dentro desse objeto de array. E aqui ele vai quebrar esse array em vários bloquinhos, né? Então, eu vou tentar trazer de uma forma didática, né? Imagina que, por exemplo, quando ele veio como um array, imagina que ele veio assim. Ele vai vir Imagina que ele veio um blocão assim, ok? Bem bonito, inclusive, bem linear. Mas ele vem, e aí ele vai vir separado. Aqui é a função 1, aqui é a função 2, aqui é a função 3. Então aqui é a função 1, a 2 e a 3. Então ele veio dessa forma. Ele veio dessa forma aqui, ó. Eu passei esse blocão com essas separações de array aqui. Então tem a posição 1, posição 2, posição 3. Né? Que no caso
Se eu fosse colocar a posição mesmo do array, seria a posição 0, 1 e 2. Tá? Mas vamos colocar assim para ficar um pouco mais fácil de entender. E aí, essa função aqui, que é a função de split, é um bloco de split, ele basicamente vai pegar e quebrar em bloquinhos pequenininhos. Então, ele vai quebrar, ao invés de eu ter um único blocão com 3 posições, agora eu vou ter 3 bloquinhos. Vou ter o bloco 1, vou ter o bloco 2 e vou ter o bloco 3. Esse aqui ficou ruim, mas tudo bem. Vou ter o bloco 1, vou ter o bloco 2 e vou ter o bloco 3. Então, eu basicamente peguei esse blocão e quebrei em 3 bloquinhos. E é isso que faz que vai fazer esse comando de split aqui. Então a gente tem aqui as informações internas, né? E como ele vai quebrar. E aqui ele quebrou, tá vendo? Ele quebrou já em two calls, ele quebrou nessa, como se fosse nesse arrayzinho two calls split aqui. E ele quebrou, só que nesse caso aqui a gente só tem uma chamada mesmo. Então ele vai quebrar. Mas se tivesse mais chamadas, né? Mais funções rodando, ele quebraria em mais bloquinhos de função. E aí aqui a gente tem o loop, tá? O loop ele vai basicamente servir para, imagina que a gente tenha 3 funções aqui, ele vai rodar a função 3 vezes. Ele vai vir aqui, vai rodar a função, vai vir aqui, vai rodar a função, vai vir aqui, vai rodar a função. Essas informações assim, quando tem mais de uma função, vai ter um momento que ele vai chamar. Ele vai acabar chamando várias vezes mais funções. Deixa eu ver se eu lembro. Se ele faz isso. Ah, acho que ele não faz, né? Ele chama, ele volta e depois chama. Tá. Mas aqui ele vai executar em loop quantas funções tiver para ser executadas. Então a gente vai seguir aqui. Nesse primeiro, eu vou abrir o nó, né, para vocês saberem como fazer. É basicamente deixar o 1zinho aqui, e aí vai ter o botãozinho de reset. Vocês vão ativar esse botão de reset e vocês vão colar exatamente esse código aqui. Esse código aqui é um pouco mais complexo para eu explicar. Aqui no vídeo demoraria muito, então eu vou só seguir com o famoso confia. Veja esse código, cola. O nome dá para copiar tudo, e aí o que tem aqui dentro desse loop em todas as funções aqui, né? É o nome do teu loop aqui, tá bom? Só isso. O próprio nome do loop aqui dentro. Mas basicamente essa função ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se ele vai rodou uma vez, voltou para cá. Tem mais alguma vez para rodar? Tem. Então roda de novo. Tem mais alguma vez para rodar? Não, não tem. Aí pode sair e vir para aqui para cima. Mas basicamente é isso. Vamos lá. Aí a gente eu criei aqui 3 bloquinhos de função, que no caso, aqui no meu playground, eu tenho 3 funções. Eu tenho a coletar, a qualificar leads e a marcar reunião. Então, eu criei 3 blocos de função, que a primeira é a coletar, a segunda é a qualificar e a terceira é marcar reunião. Nesse primeiro nó aqui, eu tenho esse setupzinho que ele está basicamente pegando o argumento o argumento que tem de dentro do toolcalls aqui, que no caso aqui não teve, tá? Não teve esse argumento, mas cadê? Eu tô pegando o lugar certo. Um momentinho. Teve sim, tava falando bobeira, tá? Desculpa. Aqui, ó. Só que ele pegou na run 1. Então, na run 1 aqui, ele pegou essa informação, que é a informação do arguments aqui, ó, tá vendo? Então, essa informação aqui, ó, que contém o quê? O nome, que foi exatamente o nome que eu passei para ele aqui dentro. Tá vendo? Ó, eu mandei o nome para ele aqui e ele coletou o nome. Ele coletou o nome aqui e tanto que ele passou aqui o nome para mim. E aí quando você beleza. Ele passou o nome para mim, então não tem muito segredo além disso. Ele passou o nome aqui para mim. E aí eu vou fazer agora um filtro, que é o filtro das funções. O que é esse filtro das funções? Eu não tenho 3 tipos de funções. Ele pode me chamar tanto a coletar informações de cliente, quanto a qualificar lead, quanto a marcar reunião. E quando eu passo essa informação aqui dentro, que é a informação aqui da function, tá vendo? Ó? Que eu tô pegando o name dela aqui. Se eu pegar o name dela, eu sei qual é a função que ele chamou ali. Então, eu sei que ele está chamando a função coletar informações de cliente. Então, eu posso seguir para o fluxo de coletar informação de cliente. Então, é isso que eu faço aqui neste if, ok? Nesse if aqui, ele pega aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu estou pegando o function name, que é aquela informação, o nome lá que eu tinha mostrado ali. E aí eu coloco, se o nome for igual a qualificar lead, ele vai para a função qualificar lead. Ele é a função qualificar lead, ele vai para o fluxo de qualificar lead. Se ele for igual
a coletar informação cliente, vai para o fluxo de coletar informação cliente. E de marcar reunião, mesma coisa. Então, é basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando essa informação que está vindo para cá e estou meio que filtrando ela. Então, no primeiro caso, ele está aqui, ó, coletar informação do cliente. Ele está vindo para esse fluxo aqui, que é a função 1 que eu criei aqui. Então, o que eu estou fazendo nessa função? Basicamente, eu pego. Aqui eu estou colocando de novo o telefone fixo. Falei que ia ter alguns telefones fixos perdidos no meio do caminho, né? Eu vou ajustar agora já. Aqui, ó, um Edit Fields. Pronto. Eu vou pegar o telefone. Eu vou pegar o telefone fixo aqui usar ele para filtrar na minha base, porque eu quero basicamente vir aqui nessa coluna aqui e filtrar a pessoa. E aí eu vou filtrar e nessa pessoa que eu filtrar, eu vou acrescentar essas informações aqui, tá bom? O que são essas informações? Lembra que teve aqui atrás, na primeira run, eu tinha aqui esse arguments, e nesses arguments tem o nome. Quando eu tiver, por exemplo, o e-mail da pessoa, na próxima vez que a gente rodar, que ele vai coletar o e-mail, vai ter, além de nome, vai ter o e-mail também. E aí ele vai gerando várias informações. Ó. Então aqui eu tenho aqui ó, o nome, aí vai ter o e-mail, aí vai ter faturamento, e aí ele vai gerando essas novas informações. Então, esse código aqui basicamente coleta essa informação. Aqui eu estou coletando o nome, aqui eu estou coletando e-mail, aqui eu estou coletando o faturamento, e aqui eu estou coletando a loja. Tudo da função anterior, que é, por enquanto aqui, o próprio filtro do switch. Tá? Então, eu estou filtrando e estou buscando essas informações diretamente. Então, aqui ele pesquisou o nome, ele pesquisou pelo número e acrescentou o nome. Então, eu posso vir aqui, ó, e eu estou vendo que dentro da minha base de dados já tem aqui o nome, certinho. Então, eu venho aqui, e aí, beleza. Atualizou o nome na base de dados. Quando a gente vier aqui agora para o próximo nó, ele serve para quê? O próximo nó, ele vai meio que formatar a resposta para o padrão que o ChatGPT consegue entender que aquela resposta que aquela função já foi executada e ele pode voltar para o fluxo normal. Então, como a gente faz isso? A gente vai ter sempre mandar esse layout, a gente vai criar uma variável do tipo JSON e vai sempre mandar esse layout. O layout precisa ter a toolCallID. Quando ele chama essa funçãozinha aqui com o nome, quando ele chama essa funçãozinha aqui de coletar aqui, coletar a informação do cliente, ó, ele tem aqui esse ID junto, tá vendo? Então eu tenho que passar qual que é o call ID que eu tô passando, que eu tô respondendo, né? Então eu tô respondendo pro call ID e aí eu tô pegando essa informação aqui desse coleta objeto função, que é daqui, ó. Ele tá pegando essa informação daqui, esse ID daqui. Então ele tá pegando essa informação daqui e aí ele tá vindo aqui e falando, ó, eu tô mandando uma resposta para esse ID e a minha resposta é essa. E aí aqui você pode colocar qualquer resposta. Aqui no caso, como eu não tô, tipo, não quero mandar nada de volta pro cara, eu só tô falando, ó, o dado já foi registrado na base, porque essa função ela serve para registrar os dados na base. Então, ele tá falando, ó, dados registrados, ok? Então, ele só vai retornar isso. Só que tem que ser formatado e organizado dessa forma, tá bom? Senão, não dá certo. Primeiro passa a tocal e depois passa o output dentro de um JSON. Fechou? Bom, depois de executar esse tocal ID, tá? A gente vai voltar aqui no loop. Ele vai ver, tem mais alguma função para ser executada? Não tem nenhuma função. Tudo bem. Se não tem nenhuma função, ele vai vir aqui para esse DOM. E aí a gente vai cair nesse nó, que é o aggregate. O aggregate, ele é o oposto do split, tá? Do nó split. O nó aggregate, o objetivo dele é literalmente, a gente veio aqui e fez esse processo, certo? Pegou esse array que estava tudo juntinho, as informações, e quebrou em bloquinhos. Agora, a gente está pegando esses bloquinhos que estão vindo das funções e está convertendo ele num blocão. Então, basicamente, ele está vindo aqui com essa informação, ó, tá vendo? De dados registrados, né? Dentro do JSON. E aí, basicamente, é só aqui, ó, all items data into a single list. Pronto, ele vai converter todos os dados numa lista única. Tá? Então, se a gente tiver vários dados, por exemplo, às vezes você tem
sei lá, seu cliente tem vários produtos que atendem àquela requisição do cliente no Whats, aí você consegue retornar esses vários produtos utilizando esse modelo desse formato, tá? Aqui nesse Edit Fields, basicamente a gente está pegando esse blocão aqui, ó, tá vendo que como ele fica? Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele fica um blocão assim, ó, array, e aí ele passa todas as informações aqui dentro. E aí aqui ele é o retorno da função do ChatGPT. O ChatGPT, quando ele ativa a função, ele vai ficar esperando o momento que essa função acaba. Só que ele não consegue saber quando essa função acaba. Você tem que informar para ele que essa função acabou. Então, basicamente, você vai pegar e vai montar essa função exatamente nesse formato que está aqui, ó. Aqui você vai passar nela basicamente o thread ID e vai passar também o ID da run, tá bom? De qual a run, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ele tá rodando nessa thread ID e nessa run, tá? A gente pega a run igual a gente pegou naquele primeiro momento do list run, sabe? A gente consegue pegar essa informação, no status do ID. E aí a gente vai passar de volta um JSON só com essa variável aqui, ó, toOutputs e o output, que é o quê? Basicamente o dado que a gente retornou da função, que nesse caso é só dados registrados. O ChatGPT vai ler dados registrados, vai entender que os dados já foram registrados e vai seguir com o fluxo da conversa. Então, ele vai voltar aqui, você vai voltar agora, depois que você respondeu, você vai voltar para o getStatus, que aí você vai ficar esperando para ver o que ele vai fazer. E aí e aí fica naquele loopzinho, né, esperando a resposta, e aí ele vai sair para o complete, ele vai coletar a informação aqui e vai jogar, ele vai coletar a informação aqui que a gente já viu esse nó, né, no complete. E aí eu só acrescentei uma coisinha aqui, que basicamente vou colocar do zero aqui para vocês, pra não ter dúvida, né? Ele vai coletar sempre o último da lista aqui, que não já tinha explicado, vai botar o thread ID, pegar na ordem descendente. Aqui você vai fazer a requisição, ele vai trazer as últimas mensagens, ó, como ele está trazendo aqui a resposta, ó, aqui, ó. Aqui é o olá, a primeira mensagem que eu mandei. Aí aqui é a segunda mensagem como ele respondeu. Aí aqui como eu respondi para ele, e aqui a última mensagem que ele mandou, tá vendo? Ele entendeu que os dados já foram inseridos e colocou: obrigado, Vinícius. Qual o seu endereço de e-mail para que possamos entrar em contato? E quando a gente vem aqui no WhatsApp, tá aqui mesmo. Obrigado, qual o endereço de e-mail para que possamos entrar em contato? Aqui, nesse nó aqui, basicamente, a gente vai ter só pegando sempre essa posição 0, né? A última mensagem. E aqui eu acrescentei agora nesse meio tempo, esse telefone string, porque no comecinho lá que a gente filtra o telefone, ele vem como um tipo number. E aí esse tipo number dá confusão na hora de passar na API da Evolution. Tem que ser string. Importantíssimo isso. Então aqui tem que passar como string o valor aqui. Então eu tô passando o valor do número como string e ele agora tá indo tudo certinho. Tá chegando certinho. Então vamos continuar o fluxo agora. Então ele tá pedindo e-mail. Eu vou colocar aqui, ó, que aula@gmail.com. Então eu vou botar test workflow, roda. Ele vai rodar tudo aqui, ó, tá rodando. Aí ele vai subir para cadastrar e-mail. Vai subir aqui, ó, subiu aqui para cadastrar e-mail, subiu para cadastrar e-mail, cadastrou o e-mail aqui, tá? A gente pode verificar aqui no próprio banco, ó. O banco demora um tempinho para carregar, tá? Aqui, ó. Cadastrou aqui o e-mail no banco de dados. Show, deu horas. Agora ele vai seguir e fez todo aquele padrãozinho que eu mostrei. Bom, aí ele vai, vou aqui de novo, porque vou aqui de novo. Aqui. Qual o faturamento médio mensal? Vamos para um fluxo agora que ele funciona. Então eu vou colocar aqui, ó. E legal, você pode colocar tipo 105 mil, assim. Você pode colocar 105 mil assim. Você pode colocar 105 assim. Tanto faz, eu vou colocar K aqui. 105K aqui. Ou porque 105. Então tá rodando aqui. Bom, cadastrou aqui, ó. Já tá subindo aqui. Ele já subiu aqui, tá devolvendo agora a informação, devolveu, enviou. Beleza, ó. 105 mil, tá vendo? De faturamento. Ele interpreta e converte. Então a gente volta aqui. Excelente. Por fim, quantas lojas você possui? Vou colocar aqui que eu possuo 5 lojas. Então, agora, o que ele vai fazer? Ele vai executar esse fluxo, cadastrar essa informação, e aí logo em seguida, como eu pedi no prompt, ele vai já ver aqui para baixo, ó, tá vendo? Qualifica lead,
ele vai pegar essa informação de qualificar lead, e aí ele já vai falar, esse é um lead que vale a pena. E aí ele já vai vir aqui para baixo e já vai pegar o link, gerar o link de... Ele já vai gerar o link de resposta final aqui. E mandou já a minha resposta final com o link para a pessoa agendar. Agora vamos entender esses fluxos de baixo, tá bom? Eu quis mostrar só o fluxo completo para ficar um pouco mais visual para vocês. Então aqui no fluxo de baixo, quando for o qualificador de lead, o que eu coloquei aqui dentro do prompt, tá? Ó, dentro do prompt eu coloquei aqui, ó. Depois que o cliente terminar de passar a última informação que o script de script, chame a função qualificar lead. Ela vai ser responsável por averiguar os dados coletados e decidir se o lead está apto ou não a ser nosso cliente. Qual que é a última informação? Quantidade de lojas. Então, quando eu passei a última informação, quantidade de lojas, ele foi para cá. O que ele faz aqui? Aqui eu estou basicamente buscando o telefone da pessoa. Aqui eu coloquei o meu telefone, né? Mas é aquele padrão, né? Que eu acabei deixando, mas vou alterar aqui para vocês para ficar bonitinho. Vamos pegar aqui, um Edit Fields. Pronto, telefone. Eu vou pegar o telefone da pessoa que veio aqui e fazer um filtro nessa minha base de dados, e ela vai retornar todas as informações que foram cadastradas. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou armazenar as informações que eu preciso para trabalhar para ver se o lead vale a pena ou não, que é o faturamento e unidades. Então eu peguei essas informações aqui que foram geradas do banco, rastei aqui, né? Faturamento e a quantidade de lojas. Ele trouxe aqui. E aí eu criei aqui um if, um node if. E aí eu coloquei e, um node if com uma condicional e. Porque eu só posso se se os dois acontecerem, né? Então eu coloquei, se o faturamento médio for maior ou igual a 100 mil e a quantidade de unidades, né, for maior ou igual a 3, no caso eu tinha falado 2, mas era 3, tá? Maior ou igual a 3, se essas duas condições baterem, então você vem para esse daqui. E aí, o que esse aqui faz? Basicamente é o retorno, lembra? Toda função tem que ter um retorno. Tem que ter um retorno pro ID. Então aqui eu tô dando retorno, e aí o retorno que eu tô passando o tocal ID, e o retorno que eu tô passando é lead quente. Aí você volta aqui pro prompt. Se a resposta dessa function for lead quente, ative a function marca reunião. Por isso que ele já veio e já ativou a função de baixo na sequência. E se o caso seja lead frio, então a gente vai responder que o time de incubação vai entrar em contato com ele pelo e-mail ou WhatsApp assim que possível, tá bom? E aí aqui, então caso ele não bata essas duas requisições, esses dois requerimentos, eu vou retornar o toCall ID também, só que eu vou retornar com lead frio. E aí, eu retornando com lead frio, ele vai falar, o time de incubação vai entrar em contato com você, mas aí você poderia melhorar as mensagens aqui. O ponto, gente, não é vocês verem essas mensagens, porque essas mensagens ainda estão um pouco robotizadas, um pouco engessadas. A mágica disso é que você alterando o prompt, você deixa as mensagens da forma que você quiser. Entendeu? Você estrutura a estratégia de meio que de conversão do usuário aqui dentro do coisa da forma como que você quiser. Isso que é o mais bonito desse processo. E aí aqui para você, a única coisa que tem de um pouquinho diferente aqui na função para você mandar o link para a pessoa, né? Por exemplo, de um Calendly, qualquer coisa assim, ó, é o mesmo nó aqui, tá bom? Só que aqui eu tô buscando nessa outra base. Eu criei uma base só para ter o link, o link no primeiro coisa aqui, tá vendo? Na primeira linha tem o link. Então o que eu faço? Busco nessa tabela o ID for igual a 1. Aqui, ó, o ID for igual a 1, que é onde está meu link. E aí ele vai trazer aqui, ó, todas as informações. E aí eu só pego aqui a informação que é o link, aí link de compra, no caso seria agendamento, né? Link de agendamento. Eu mando esse output link de agendamento aqui. E aí eu venho aqui e faço esse summarize. O que nesse caso aqui não precisaria do summarize, tá? Mas o que esse summarize faria? Ele aglutinaria todas as informações. Imagina que, sei lá, que eu queira mandar o link da agenda, o link do Instagram,
o link, sabe, do site e mandar vários links juntos, por exemplo, ou coisas assim. Eu conseguiria agrupar o Summarize, ele meio que agrupa todas as informações meio que num linguição só, assim. Ele é um pouco diferente do conceito do aggregate, porque o aggregate, ele agrega tudo como se fosse um array, tá vendo? Então, ele coloca isso dentro disso, dentro disso, dentro disso. O split, ele separa, né? Ele separa cada bloco assim. O aggregate, ele agrega tudo dentro do array. Esse summarize, ele agrega tudo dentro do JSON. Então, tipo, por exemplo, se tivesse outras informações, teria link de compra, aí teria, sei lá, ponto e vírgula, ou vírgula, link de, de Instagram, vírgula, link de não sei o que, sabe? Ele montaria o JSON todo, tudo juntinho aqui, por esse summarize, ok? E aí aqui no final, é aquele padrão. A gente botou o output aqui, colocaria talvez todos os outputs aqui que você quisesse dentro do coisa. E aí você viria aqui nesse summarize, ele traria todas as informações agrupadinhas, e aí aqui você viria nesse separar arguments e é o padrão. Devolve o toCall ID e depois devolve o output, tá? Devolve o toCall ID e devolve o output. Então beleza, devolveu as informações aqui, vai voltar para cá e ele vai seguir o loop normal. Então, basicamente, as outras duas functions também não tem muito segredo. O que é importante da function são essas etapas iniciais e você lembrar sempre de devolver o valor nesse argumento final aqui. E aí, caso você tenha muitos valores que você está retornando, você usa o summarize. Mas nesse caso, a gente não precisou do summarize, eu poderia até excluir ele aqui. Mas eu vou deixar aqui porque ele meio que já é parte de diversos fluxos que a gente usa. Como eu falei, a gente acaba usando isso como um template. E aí você altera às vezes, e como isso aqui não vai influenciar em nada, a gente mantém. Não vai mudar nada, você pode manter. Bom, e aí no final, bom, basicamente eu acho que o fluxo completo, a explicação completa foi essa, guys. Isso aqui, ele é assim, uma máquina, é um template lindo, perfeito e maravilhoso que você consegue adaptar e usar ele para qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa, tá? Você consegue usar esse template. Ele é muito forte, é um template assim que ele é mágico assim realmente para você conseguir usar para fazer integrações com IA. Esse finalzinho aqui, não precisa entender muito bem, eu só só montei um codiguinho aqui para ele contabilizar a quantidade de tokens que está gastando. Isso é até um assunto que eu vou trabalhar bastante dentro da comunidade, que é a eficiência, porque esse aqui, ele é muito perfeito, isso aqui. Mas ele ainda tem alguns problemas de eficiência que você precisa trabalhar e tentar contornar para conseguir ficar um pouco mais barato na hora de você, por exemplo, vender esse produto, vender essa solução. Bom, pessoal, era isso. A aula era isso. Realmente foi uma aula bem grande, mas eu acho que vale a pena, porque realmente é uma aula que que agrega muito para vocês. É uma aula que, de fato, vai fazer a diferença, é um game changer, é algo que, se você conseguir entender esse fluxo, você entende tudo que dá para fazer com inteligência artificial dentro do. Esse fluxo tipo, realmente ele pode mudar a situação de entendimento seu sobre qualquer coisa com inteligência artificial. Porque a partir daqui você consegue desenvolver qualquer coisa. Imagina que dentro dessas funções, ao invés de você estar respondendo uma pessoa, né, dentro do processo, imagina que aqui você está fazendo uma automatização de um processo. Então, quando a pessoa mandar tal coisa dentro de sei lá, quando ela carregar um documento dentro do Google Drive, ele executa uma função, o ChatGPT vai ler esse documento, interpretar, e aí com base no documento ele vai executar a função 1, função 2, função 3, por exemplo, entendeu? Então, tem muitas possibilidades. As possibilidades são literalmente infinitas. Quando você tem esse leque de opções, que são as functions dos agentes, as suas opções são literalmente infinitas. Literalmente infinitas. Então, eu acho que é uma aula grande, mas é uma aula que vale muito a pena de vocês conseguirem, pelo menos entender o conceito, entender tudo. Se ainda às vezes ficou difícil de você entender, tá 100% do fluxo, não sabe às vezes como fazer as requests de API e tal, dentro da comunidade eu vou estar explicando isso com muito mais detalhes, que vocês viram que foi uma aula de 1 hora, quase praticamente, ou mais de 1 hora.
mas lá dentro eu vou conseguir quebrar essas aulas de uma forma mais coesa e conseguir fazer com que fique mais simples de vocês compreenderem, indo bem adentro de cada nó e explicando exatamente tudo certinho, dos mínimos detalhes, fechou? Então é isso, pessoal. Por favor, deixa o like, compartilha o canal, se inscreve no canal, que isso ajuda demais, tá? E fiquem ligados aí na comunidade paga, que logo logo vai sair. Por enquanto a gente já tem também a comunidade gratuita, tem um pessoal que sempre entra lá para tirar umas dúvidas. Pode entrar, também vai estar na descrição a comunidade gratuita. E caso você seja por exemplo, empreendedor ou algo assim, e não tenha tanto tempo para aprender sobre isso, você pode também fazer uma consultoria gratuita comigo. No primeiro, eu vou deixar também aqui num dos links aqui na descrição, o link para você agendar a primeira consulta comigo. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não se esquece de se inscrever e de dar o like. E até mais, pessoal.